Olá, esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Oi, pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Daniela Zagari, sócia da área tributária do Machado Meyer, e eu estou aqui hoje com meus colegas e sócios Diana Piatti e André Menon. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, é o nosso Podtex aqui. Ou não Podtex, né, André? Exatamente. Isso aí. Nós estamos muito felizes em dar início a esse boletim para reportar e comentar os principais julgamentos, legislação, atos administrativos em matéria tributária dos últimos 15 dias. Tudo, claro, sem prejuízo de outros episódios para tratar de temas mais específicos. Por exemplo, a reforma tributária, nós não vamos falar de reforma tributária hoje, porque é um tema muito longo e também ainda muita indefinição a respeito. Então, a ideia é a gente dar um panorama geral sobre o que aconteceu nos últimos dias, para a gente poder ficar, para que fiquemos todos bem atualizados. Agora é com você, André. Oi, pessoal, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês das alterações relacionadas à seara estadual, tá? E eu trouxe aqui comigo dois temas que eu achei interessantes. O primeiro deles é uma alteração no regulamento de ICMS do estado do Ceará, que incluiu na cesta básica o absorvente íntimo feminino. É um tema bastante importante, porque há muito se discute o quanto que esse custo representa, né, na cesta básica, e o quanto que isso deveria ser entendido como essencial também para as mulheres. Então, por conta disso, o estado do Ceará, assim como alguns outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, editaram atos normativos, incluindo o absorvente na cesta básica, e o ponto relevante disso é que você acaba gerando uma redução tributária considerando essa isenção, né? E ainda em caráter de redução de custo, o estado do Ceará também dispôs expressamente acerca da possibilidade de manutenção do crédito, ou seja, da não necessidade do estorno do crédito, independentemente dessa saída sem a tributação pelo ICMS. O que você acha disso, Dani? Olha, André, eu estava aqui já querendo falar quando você começou a falar, porque eu acho que é uma iniciativa muito bacana do estado do Rio de Janeiro, e agora especificamente do que você está falando do estado do Ceará, porque essa é uma discussão super atual que é relacionada à tributação e gênero. Hoje, estudos vêm sendo feitos, já existem projetos legislativos no Congresso, para discutir justamente a diferenciação da carga tributária em função do gênero. Hoje, diversos estudos demonstram que quem mais paga tributo no país é a mulher negra e pobre, e mulher. E as mulheres pagam mais tributos do que os homens. E essa questão dos absorventes vem sendo muito discutida. Então, é muito importante, muito relevante que se tenha essa sensibilidade de reduzir a carga tributária num item que, de fato, é de primeira utilidade e essencial para a mulher, né? Ótimo. Dani, eu não falei, mas o decreto que eu estou mencionando é o decreto 34.178 de 2021, tá? Então, perfeito. Só para deixar aqui o número do normativo. A outra decisão que eu queria trazer aqui é uma decisão proferida pelo TIT, né, o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e eu entendo que ela é uma decisão relevante porque ela permitiu que um contribuinte mantivesse o crédito de ICMS registrado em sua escrita fiscal na aquisição de alguns produtos aqui que foram classificados por esse contribuinte como produtos intermediários. Eu estou falando do acórdão relacionado ao AIN 4134-361, proferido pela segunda Câmara Julgadora do TIT. Então, contando um pouquinho, né, a empresa ela adquiriu alguns produtos que enquadrou como produto intermediário, não tinha um consumo imediato com relação a esse produto intermediário, então o fisco entendeu que esse produto não poderia ser qualificado como produto intermediário, e glosou o crédito considerando o enquadramento como uso e consumo. Essa é uma prática que a gente está observando junto a alguns estados, em especial para reduzir o crédito dos contribuintes, né? Então, a Lei Complementar 87/96, ela não tem uma previsão expressa
com relação ao conceito de produto intermediário. Então, acaba aqui tendo uma subjetividade muito grande para os fiscais, né? O Supremo e o STJ também não conseguiram chegar num consenso com relação a esse conceito, mas o STJ tem uma interpretação um pouco mais benéfica ao contribuinte, no sentido de que produto intermediário seria aquele que se consome no decorrer do processo produtivo, e o STF uma visão um pouco mais restritiva, que produto intermediário seria aquele que se consome e que se integra ao produto produzido. Independentemente da ausência de um consenso com relação aos tribunais, fato é que essa decisão em especial entendeu que o fato de haver um consumo desse produto e o fato de ele ser essencial para o processo produtivo gerava o enquadramento dele como produto intermediário. André, e qual a importância assim, dessa decisão e qual o impacto que ela tem até do posicionamento de outros estados? Legal de você perguntar isso. Nós temos alguns estados que estão questionando essa matéria, em especial no prisma de benefício fiscal. Então, por exemplo, a gente tem alguns estados que definiram regimes especiais para contribuintes, dispondo sobre a possibilidade de aplicação de crédito presumido na saída de bens para revenda. Só que tem uma vedação expressa falando que esse crédito presumido não se aplica quando o adquirente desse produto for utilizar esse produto como uso e consumo. Então, um reflexo direto que eu vejo dessa decisão e dessa discussão é a redução, eventualmente, de benefícios fiscais, considerando eventuais termos de acordo que alguns contribuintes tenham. Então, me parece que é um tema que a gente tem que realmente focar bastante atenção nele. Acho que agora vamos falar um pouquinho de CARF. Vou passar para a Diana, então, para ela continuar conversando com vocês. O mês de agosto começou movimentado para o CARF. Na última sexta-feira, dia 6 de agosto, o Pleno se reuniu, o Pleno é formado pelos conselheiros que integram as 3 turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, para votar as súmulas. Súmulas são enunciados que são vinculantes para os conselheiros do fisco e do contribuinte, e elas marcam um encerramento até prematuro do processo administrativo, porque a partir da edição da súmula, essas matérias elas não poderão dar ensejo à análise da matéria pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou seja, você pode interpor recurso especial, mas ele não terá seguimento, e não podem ser objeto de agravo a decisão que negar o seguimento ao recurso especial. Então, daí a importância desses enunciados, que eles retratem realmente uma matéria que seja uniforme e já pacificada na jurisprudência do órgão. Algumas matérias, alguns enunciados me chamaram a atenção, né? Quando eu examinei aqui as matérias que foram aprovadas ou não aprovadas pelo Pleno, eu vou aqui até pedir a licença para ler aqui os enunciados. Diversos temas, eles refletem uma matéria de prova. Por exemplo, a terceira proposta de enunciado de súmula trouxe a seguinte redação: o ônus da prova de existência do direito creditório é do sujeito passivo. Esse enunciado não foi aprovado, e, na minha opinião, até corretamente, porque, não obstante o ônus de prova de existência do direito creditório, de certa forma, ele seja atribuído ao sujeito passivo, é função do CARF refletir no objeto da sua investigação a existência do direito creditório ou não. E no mesmo sentido, né, com relação à preservação do direito de prova, a 5ª proposta de enunciado de súmula, a 7ª proposta de enunciado de súmula. Vou ler aqui os enunciados. O direito à contraditória e à ampla defesa somente se instauram com a apresentação de impugnação ao lançamento. E a 7ª aqui, a retificação do DCTF após ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação de erro em que se fundamenta a retificação. Então, esses enunciados, eles, considerando que eles foram aprovados ou não aprovados pelo Pleno, né, o primeiro não aprovado e o segundo e o terceiro que eu mencionei aqui aprovados, eles vão vincular os conselheiros de todas as turmas, de todas as sessões do CARF. Já outros enunciados de turma específica da Câmara Superior de Recursos Fiscais também me chamaram a atenção por refletir até um posicionamento que já vinha sendo adotado pela administração tributária, e aqui eu faço referência à 32ª proposta de enunciado de súmula, que tem a seguinte redação, e vou pedir vênia aqui, vou pedir licença para não usar um juridiquês aqui para ler. Estimativas compensadas e confessadas mediante declaração de compensação,
mais conhecida como Perdecomp, né, que todo mundo já conhece, integram saldo negativo de RPJ ou CSL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Esse enunciado aqui aprovado pelo CAF, pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade, ele reflete um posicionamento que já vinha sendo adotado pela administração tributária, no parecer normativo 02 de 2018 do COSIT. Então, aqui o CAF está seguindo um posicionamento favorável ao contribuinte que já vinha sendo adotado pela administração tributária. E também me chamou a atenção uma outra proposta que foi específica para a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, específica porque a matéria compete apenas à terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a terceira sessão, que trata do prazo decadencial. O prazo decadencial para aplicação da penalidade por infração aduaneira é de 5 anos, estou lendo aqui o enunciado, contados da data da infração, nos termos do artigo 138 e 139, ambos do Decreto-Lei 3766 e do artigo 753 do Decreto 6759/2009. É matéria do André, então vou pedir aqui ao André que a opinião do que ele achou desse enunciado. Eu achei super pertinente, de fato, a aprovação desse enunciado, em especial por 2 razões, né? A primeira é a questão da segurança jurídica, porque muito se discutia acerca da necessidade de você aplicar a regra do regulamento aduaneiro, né? Seja o de 66, seja o de 2009, ou a aplicação do CTN, qual norma se sobreporia. Então, esse enunciado deixa claro que quando a gente tem uma legislação específica tratando sobre essa regra de decadência, essa regra específica é aplicada em detrimento do CTN. Então, é um primeiro comentário. E o segundo é que, de toda forma, a gente não pode esquecer que essa regra privilegia também o contribuinte, né? Porque é uma interpretação benéfica, reduzindo em 1 ano o prazo de lavratura de auto de infração, se a gente considerar, por exemplo, 173 do CTN. Então, me parece aqui que é um enunciado bastante relevante e importante para os contribuintes aqui, que foi aprovado pela terceira turma da Câmara Superior. Gente, deixa eu fazer um comentário aqui também, André. Não é específico sobre nenhuma dessas súmulas ou propostas de súmulas, mas uma preocupação, né? Porque essas súmulas do CAF, quando aprovadas, as súmulas do CAF, embora elas não tenham a denominação ainda de vinculantes, né? Porque dependem do ato do ministro, elas não deixam de ser vinculantes no âmbito do CAF. E a preocupação aqui é que diversos assuntos, que muitas vezes são ou podem ser objeto de súmula, ainda estão em discussão no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, a gente sabe, é quem vai dar a última palavra. Então, me parece um pouco contraproducente que haja um encerramento prematuro de uma discussão administrativa, porque não pode acontecer mais nada e o julgamento tem que ser nos termos da súmula que vier a ser aprovada, quando essa própria súmula ela ainda é muito insegura do ponto de vista jurídico, porque o assunto ainda está sendo examinado no Poder Judiciário, né? Então, é um ponto aí de atenção e preocupante, porque não é bom para ninguém, né, quando isso acontece. Não é bom para o contribuinte, não é bom para a administração da justiça, não é bom para a Fazenda Pública. Bom, aproveitar aqui que eu já estava falando, já vou falar também um pouquinho das novidades nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Na realidade, os 2 tribunais estiveram em recesso até o fim de julho, retomaram as atividades agora. E eu selecionei 4 casos, 3 casos, 2 casos no Supremo e 1 caso no STJ. Os 2 casos no Supremo são temas, né? Porque o primeiro tema são 2 ações diretas de inconstitucionalidade que envolvem o mesmo assunto, a 6144 e a 6624. E a questão aqui é bem relevante, porque o que se discutiu foi a constitucionalidade de um decreto do Estado do Amazonas que alterou a base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica. Sem entrar em detalhes específicos do caso, o que nos parece relevante, o que me parece relevante aqui, é que o Supremo decidiu que é preciso lei complementar federal para dispor sobre substituição tributária, no caso, um decreto que havia feito essa instituição, e que, além do mais, também é preciso uma lei em sentido estrito, ou seja, não um decreto, que é um ato infralegal, para definir quem seja o sujeito passivo do ICMS-ST em operações com energia elétrica. Então, é bem importante esse... Vou fazer um comentário, Dani? Claro. Eu acho esse tema bastante relevante, porque, obviamente, não vale a pena que a gente descer no detalhe, mas recentemente teve uma decisão também do Supremo que analisou a constitucionalidade de um benefício fiscal
deferido pelo Estado do Pará. Esse benefício fiscal ele tinha sido convalidado nos termos da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, mas o veículo introdutor desse benefício era um decreto. E quando o Supremo analisou, ele deixou claro ali, né, a despeito de pretensamente o benefício ter sido convalidado nos termos da Lei Complementar 160, fato é que o veículo introdutor não poderia ser um decreto. Então ele declarou inconstitucional esse benefício. Então me parece que aqui é um ponto relevante, porque está muito claro, né, a visão do Supremo, a necessidade de lei, né, para trazer um benefício fiscal, e talvez aqui tenha também um ponto importante, que é eventual retomada das discussões de guerra fiscal. Será que vamos ter isso de novo, Dani? Bem... Vamos esperar para ver, né? Mas realmente é um ponto bem importante esse que você levantou. A outra ação direta de inconstitucionalidade aqui é a 5576. Na verdade, ela não é uma novidade em termos de entendimento do Supremo, é mais uma continuação daquilo que foi sedimentado agora no primeiro semestre. Aí sim, uma decisão mais... foi a primeira vez que o Supremo, de fato, decidiu o assunto, que é a grande questão relativa ao conflito entre ISS e ICMS em algumas operações. Aqui, nesse caso específico, o que se discutia era a incidência do ICMS sobre licenciamento e cessão de direitos de uso de programa de computador, e o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade, justamente em coerência com o entendimento que já havia sido firmado no começo desse ano, pela incidência do ISS. No Superior Tribunal de Justiça, no STJ, eu destacaria aqui o julgamento que, na realidade, ocorreu essa semana. Ele não é uma novidade, mas ele é importante porque ele reafirmou o entendimento do fim do primeiro semestre desse ano, aí sim uma novidade, então é tudo muito recente, a respeito da Lei do Bem. A primeira turma do STJ decidiu pela impossibilidade de revogação antecipada de incentivo fiscal concedido por prazo certo e sob condição. Basicamente, aqui a Lei do Bem havia previsto um incentivo fiscal de redução a zero da alíquota de PIS e COFINS nas vendas a varejo de produtos do mercado eletroeletrônico, fixou um prazo para a vigência dessa norma, estabeleceu uma série de condições para as indústrias eletroeletrônicas e para o varejo a serem cumpridas, e depois foi editada uma norma revogando antecipadamente essa regra. Então a discussão era saber se isso poderia acontecer à luz do ordenamento jurídico, e a primeira turma entendeu que não. A primeira, para quem não está muito familiarizado, as duas turmas que julgam matéria tributária no Superior Tribunal de Justiça são a primeira e a segunda. A primeira já consolidou, então, esse entendimento, e a segunda ainda não apreciou, mas é um precedente, de fato, muito, muito relevante, né? Acho que o André gosta desse assunto, né? Exato. Só um comentário rápido aqui. Eu concordo contigo da relevância desse precedente, né? O ponto também é que essa discussão, ela continua na fase administrativa, e a gente tem clientes e contribuintes, inclusive, que sequer estão discutindo essa matéria ainda na fase administrativa, porque estão em sede de fiscalizações, né? Lembrando que quando a gente faz uma retificação em FD para lançar esse crédito, a IN 1717 dispõe da impossibilidade de fazer uma compensação caso o contribuinte tenha uma fiscalização aberta para verificar esse crédito. Então, essa matéria ela é muito relevante, seja por conta do judiciário, seja por conta da discussão administrativa, seja por conta das fiscalizações abertas que impedem os contribuintes de exercer o direito de compensação. Bom, realmente nós vamos ter ainda temas muito interessantes que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós devemos fazer um webinar em breve sobre isso, sobre os principais temas desse semestre no Supremo, de relevância para os contribuintes. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Diana, André, pela participação. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela audiência e até a próxima. Muito obrigada a todos e todas vocês pela audiência e até a próxima. Acesse machadomeyer.com.br/inteligência jurídica e acompanhe os temas mais quentes do universo jurídico.